Oi, pessoal. Nós estávamos no meio de uma discussão aqui sobre Mansfield Park. Infelizmente, perdi um pouco da internet aqui. Fui tentar consertar e nós perdemos a primeira parte do capítulo 9 dessa discussão. E infelizmente caímos, Lilia, quando eu fui tentar trocar. Dizendo de modo sucinto, acho que a gente vai ter que fazer um apanhado, tá, Lilia, desse capítulo 9. Vou aguardar você entrar aí. Isso nunca aconteceu antes, né? Olá, deu um probleminha. Foi Uhum. sobre o capítulo 9. Eu acho que ele não foi salvo, então vamos fazer um Uma resuminho. recapitulada, isso. O Bom, que, o capítulo começa com a visita à propriedade de Rushworth, do senhor Rushworth, né? Que teve aquela discussão, como você falou, que Fanny vai ou não vai? Fanny entra ou não entra nessa história, né? E aí, passo a palavra para você. no caso, o capítulo ele é bem sintetizado, né? Para quem não viu, chegou depois. Deu uns probleminhas técnicos, mas vamos lá. O capítulo 9 ele é muito sintetizado nos diálogos entre a Mary Crawford com o Edmund, as opiniões divergentes, a força das opiniões da Mary Crawford em relação a costumes sociais, sobre a religião, e o Edmund discorda muito, né, das opiniões dela. Depois vem a questão dela descobrir, né, da Mary descobrir que o Edmund vai ser ordenado, e ela diz que teria falado com mais respeito sobre o assunto se ele tivesse dito antes que seria ordenado. Então tem uma série de atritos. A Mary ela sente o impacto, mas ela permanece com as mesmas opiniões. E a gente falou, né? Eu acho que essa parte ficou perdida também, que foi sobre essa diferença entre a Fanny e o Edmund serem considerados chatinhos e o Henry e a Mary serem considerados avançados para a época, mas aí o que mina esse pra frentex dos dois, né? É o fato de que eles têm um caráter bem duvidoso, Hum, muito desrespeitoso com algumas pessoas, inclusive com pessoas mais velhas, que já têm uma opinião e uma cabeça formatada para uma sociedade em transição do século XVIII para o século XIX, e eles não tendem a respeitar muito isso, enquanto que a Fanny e o Edmund, eles seguem muito, com muito rigor, as regras sociais e têm muito respeito pelos mais velhos e pela ordenação sim. social, né? Os papéis que cada pessoa ocupa ali. Uhum. A Fanny sabe qual é o seu lugar, apesar de ser jogado na cara dela algumas vezes. O Edmund também sabe a sua posição. Então, é muito complicado, às vezes falta um time, a gente traz muito a história para o nosso tempo e não concentra no fato de que, início do século XIX, o que era comum e corriqueiro era seguir o rigor que a Fanny e o Edmund seguia, que o jeito como a Mary Crawford e o Henry se comportavam, além de ser muito muito livre, né, muito liberto, né, em termos de opiniões e condutas, ainda tinha o fato deles quererem manipular as situações a Isso. favor dos seus próprios interesses. O capítulo é muito em cima disso. Uhum. Tem também a questão, Lília, que eu acho que talvez é um contraponto que a Jane Austen coloca muito bem aí, por não gostar tanto do agito da cidade, no caso de Londres, principalmente, e Bath. Também. Aí ela coloca os dois irmãos, os irmãos Crawford, como representantes daquela vida mais livre em Londres, por exemplo, e a Fanny Price e o Edmund como os representantes ali de Mansfield Park, de uma cultura, de uma sociedade mais recatada, digamos assim. E aí eu acho que Isso. esse é o contraponto. E tem a questão que eu mencionei, vou ter que repetir, que é a diferença, né, entre Fanny Price e Mary Crawford, e principalmente porque Mary Crawford tem o direito de fala, porque ela é uma moça que tem herança. Por outro lado, a Fanny Price não tem direito à herança, como uma agregada naquela casa,
e também ela nem foi apresentada à sociedade, então ela tem que representar ali uma função social diferente da Mary Crawford, principalmente por essa questão aí de, né, pertencer a, eu não sei, eu acho que a posição da Fanny Price nessa família, apesar da ajuda que eles dão, ela ainda é bem inferiorizada. Até nesse momento da vida dela, ainda tem a Fanny ali, as pessoas decidindo se ela pode ou não fazer um passeio, não é uma coisa assim Mas para uma aí é muito pela condução das atitudes da senhora Nobres, né? Dão muita liberdade para que ela decida o que pode ser feito da Fanny. Então, ela age de modo a impedir muito a fala da Fanny é muito tolhida, ela não consegue. Aí, quando alguém diz que ela é chata, eu digo, meu Deus, ela não consegue nem ter uma visão de mundo. O que ela ela não aprende consegue, não pode é falar. muito, é muito com o Edmund. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, ela lá dentro daquelas limitações começa a desenvolver uma opinião, só que ela não pode dividir. Muitas vezes, em vários momentos nos capítulos, fica dizendo, mas a Fanny está pensando ali sozinha com ela mesma, Sim, é só né? Só o o pensamento narrador dela, entrando na cabeça da na Fanny. cabeça dela, porque ela não pode exprimir essa opinião para Uhum. os demais, até porque ela é deixada de lado nas conversas, quando Uhum. tem baile. Então, assim, como a Jane está dizendo, o progresso da Fanny é cerceado pela senhora Norris. Então, como é que uma pessoa pode. Ela não tem nem como ser similar a Mary Crawford. A Mary Crawford viaja, tem fortuna, passeia, tem um lugar de fala, e a Fanny não tem isso. Tá, Então, né? falamos tudo. A gente tem também uma coisa que nós falamos ali da Julia Bertrand tentando marcar a posição, né? Confirmar. Olha aí, a minha irmã, ela tá comprometida com o Mr. Rushford. E aí já cita a história, né, do Edmund possivelmente ordenado para realizar esse casamento o mais rápido possível, como uma forma de lembrar Harry e Maria de que a situação para os dois ali não está propícia, né, deles se envolverem. Só Ela que eles tenta marcar, desafiam, ela tenta marcar um território ali que, não sinceramente, conseguem. não consegue. E você falou, né? Eles desafiam, tem todo um flerte velado ali, que algumas pessoas Isso, já estão percebendo, né? exatamente. A Júlia expõe a irmã, é verdade, Jane, mas ao mesmo tempo fazem vista grossa. Né? O capítulo 10 vai muito nesse sentido. Ele mostra a Fanny sendo deixada um pouco de lado enquanto os passeios acontecem e Uhum. meio que fecha os olhos. A Júlia vai lá e alfineta ao dizer que o Henry dá muita atenção para Maria e que ela deveria estar mais ao lado do Senhor Rushworth. Uhum. Ah, então, assim, o Henry, ele joga com as duas. Joga com a Maria, joga com a Júlia, atira para os dois lados e elas ficam ali meio que de ciúminha uma da outra, sendo que a Júlia não entende que ela nunca teve nenhum espaço, ela é usada naquele jogo. Uhum. Ela tem um interesse pelo Harry Crawford, mas ele fica, para mim, fica no jogo mesmo, sabe? Atiçando um e outro, e depois a gente vai, não, nem sabemos, né? Sabemos, mas Isso. não sabemos no que isso vai dar. Voltando aí na fala da Mary Crawford, ela, apesar de ter sido submissa ao dizer, humilde, na verdade, que se soubesse que ele ia se ordenar, não teria falado com tantas, né, sido tão áspera a respeito da religião, mas fala para ele mudar de profissão. Na opinião dela, é um filho de um barão, mesmo o segundo filho, né, ali na hierarquia de importância de herança, ele deveria procurar um emprego. E eles demonstram, né? Os dois demonstram terem opiniões distintas. Como eu brinquei lá no finalzinho do capítulo 9, ele age com firmeza apenas para falar sobre a distância, que eles estavam comentando sobre distância, quanto caminharam, quantos quilômetros, quantos minutos estavam ali. E aí a Jane Austen usa uma expressão assim, olha, ele respondeu com firmeza, pois não estava tão apaixonado assim a ponto de não calcular a distância e o tempo.
achei que foi bem irônico, assim, que não estava tão apaixonado para isso, porque para outras coisas acho que ele já estava, tipo, caso perdido. E a Mary Crawford, quando percebe que não tem como argumentar contra o relógio, contra a distância, ela fala que se recusa a ser guiada pelo relógio. Então, é a saída, como diz o desenho, saída pela direita. Bom, né, não é da época de quase ninguém aqui. Mas ela tenta uma escapatória ali, falando: deixa isso pra lá, não vamos nos guiar por relógio, né? Tipo, não consegui vencer nesse ponto aqui, então vamos desistir dessa conversa. Então, avançando no 10, Aham. a Fanny, como eu já tinha dito, né, ela é deixada muito de lado nesse capítulo. Uhum. Ah, o jogo que o Henry exerce com a Maria e com a Júlia, sem interesse em nenhuma das duas, na verdade. Ele atiça mais a Maria porque ela dá a corda, né? Então ele Sim, puxa essa cordinha. E creio eu que aí, seja assim, porque ela é um desafio, ela é comprometida. Então ele quer, a não Júlia sei se é quer bem ver o por portão. isso, não. Eu acho que é bem pela conduta dele mesmo. Tanto faz se ela é casada ou não. Se a Júlia tivesse um pouco mais de imaginação como a Maria, ele teria feito a mesma coisa com ela também, entendeu? Então, eu acho que não é a questão de ser comprometida, mas aí, qual elemento que entra dentro desse capítulo 10? É a Fanny. A Fanny observa tudo, ela vê tudo com um olhar muito crítico, não acha que a conduta das primas seja correta, né? Não a forma como ela, Fanny, agiria. E olha que ela está lá na dela, ela é o ninguém ali da história, então ela observa todo o entorno, todo o contexto. Ela é meio ingênua nesse capítulo também, porque tem um determinado momento que tem o passeio da Mary Crawford com o Edmund, e ela é deixada quase uma hora de lado. Assim, Sim, aí ela diz: mas eu não acredito que ele me deixou sozinha, vai voltar em breve, sendo que ele não volta tão em breve, né? acaba deixando ela sozinha e a Jane Austen, mais uma vez, usando do artifício de uma doença, talvez até imaginária nesse caso aí, na possibilidade dela se cansar por esforço físico e tudo, porque até agora a gente não sabe se ela tem uma doença séria, né? Ela sente muito cansaço, né? Mas não é, pelo que dá a entender na história, não é um cansaço como se ela tivesse uma asma, por exemplo. Não é isso. É só que ela sente uma fadiga muito grande em relação a ambientes quentes. Foi o que deu a entender até então na história. Então, A assim, ela fica ali descansando. Eles seguem em passeio, e aí tem o episódio da chave, que o senhor Rushworth esquece uma chave, e quando ele volta para buscar, a Maria simplesmente Maria pulou deixa assim, ele de lado e vai embora. Pulou a cerca, eu até marquei literalmente. porque ele tem que, né, eles têm que vencer o portãozinho lá e ela literalmente pula a cerca. E eu fiquei pensando se lá na época da Jane Austen, essa Acho que expressão não. pular a cerca era uma questão, até na cultura inglesa, né? Se era uma questão, mas Não. eu atinei para isso dessa semelhança que a gente tem essa expressão muito popular que é pular a cerca, né? Para a questão de traição. Mas é E muito nosso aqui. Eu acho que aí, nesse contexto, a cerca foi um acaso dentro da situação, e a gente aqui hoje, com o nosso olhar de hoje, interpreta ironicamente, né? Ironiza. Olha, lá vai ela lá com o crush dela e deixou você de lado, bobão. Ela meio que dá uma banana tem pro. uma coisa universal aí no texto da Jane Austen, dessa pulada de cerca, né? De vencer esse portãozinho, dessa questão aí, que é a grama do vizinho é sempre mais verde, mais bonita. Então, ela quer ver o outro lado, né, depois do portão, com o Harry, não é com o noivo. O noivo podia até ajudá-la a fazer essa transposição, mas a ideia veio dos dois que são extremamente aventureiros, digamos assim, enquanto o Rushworth ele vai buscar a chave, minha gente. Mas Começou aí é a passeio. novamente uma questão de conduta. É a Uhum. conduta que a Fanny critica. Por que que as pessoas não esperam? Se o passeio foi combinado em conjunto e sair em pares para direções distintas, se o combinado foi que todo mundo fosse junto para saber, lembra qual foi o motivo do passeio? Ainda planejado em Mansfield Park, foi para promover uma reforma naquele lugar. Então, como Exato. é que o passeio vai acontecer se todos não estão ali em conjunto
para emitir opinião e fazer a proposta que é necessária. Tem uma parte, inclusive, que o senhor Rushworth, quando chega, encontra a Fanny Price, e aí ela diz que eles saíram, que não esperaram por ele, até a Júlia chama ela, a Fanny de boba e vai embora, para alcançar os demais. Então, Poxa, só a Fanny fica ali, né? E quando o Rushworth chega, ele se sente inseguro, diz que não vê graça alguma no Henry Crawford. Isso é um indício de uma insegurança imensa. Ele se sente preterido porque a Maria não esperou por ele. Só que ali no fundo do coração, assim, ele fica pensando: será que ela não quis esperar por mim ou saber de mim? Mas ao mesmo tempo ele meio que tenta contornar, porque ele é a pessoa que tem a posição social elevada, e aí meio que ironiza, né, no seu jeito de ser, como se dissesse assim: ah, aquele ali perto da minha fortuna não é nada, então ela nunca vai querer alguma coisa com aquele Crawford, né? ele tenta se garantir pela fortuna e faz, né, discute a respeito dele, que não acha, né, ele até pergunta para a Fanny se acha ele bonito, ela não acha tão bonito, e ele fala que acha muito pouco provável uma pessoa de 1,75 m ser considerado um homem e ser considerado bonito. Aí eu fiquei pensando se nesse sentido aí valeria, seria colocado na balança pela Maria a altura do Harry Crawford, né? Porque nesse caso aí é aquela, sei Eu lá, acho que não. paixão instantânea, sabe? E ele tinha condições, ele não era rico, mas ele tinha uma renda de 4.000 libras, né? Mas eu acho que não foi uma questão de altura, nem nada, não. Foi uma questão de que ela sentiu interesse por ele, pura e simplesmente. Eu não estou conseguindo ver. Se alguém está fazendo comentário, não tá. Aqui não está atualizando. Então, não vejo nenhum comentário, Não, está meio que travado. olha, a última foi a Bela que falou, tem que A- concordar com a Aqui Fanny. para mim é a Daniele. Daniela, Nossa, que falou, comentou, para mim está parado. aqui, bom, tem umas Mas risadas aí, aí. se você vê alguma coisa interessante, você vai falando, que aqui não está atualizando para mim. A Então, gente assim, tem a questão Travou, agora travou. oi. Agora travou. Aqui não tá para mim, entendeu? Travando, tá normal. As pessoas depois podiam dar um feedback aí na digitação para falar quem está travando, para a gente, né, esperar a Tá outra certo. falar para não dar esses gaps aí. Tem a Fanny se consolando de que foi Edmund que garantiu que gostaria muito que ela estivesse lá e certamente voltaria para buscá-la. É complicado porque a gente vê uma Fanny ainda muito nessa expectativa do É Edmund, ingênuo. seu herói, né? O que resgata e tudo mais. Tem um Mas retorno por causa daquela limitação, né? Ela tá ali, ela só conhece aquelas pessoas, ela não tem uma visão de mundo. Então, assim, ela é muito tolhida pela senhora Norris, que até no final do passeio diz: ah, você aproveitou muito bem o passeio, né? Meio que desdenhando e dizendo que ela teve mais do que ela merecia. E aí é sensacional, porque a Maria escuta isso e alfineta a senhora Norris também. Ela diz: ah, você que parece ter aproveitado muito bem o passeio, porque eu não estou conseguindo nem me mexer direito, tanta né? coisa. Ela diz que de tanta coisa que ela está carregando. Aí ela se faz de falso humilde, né? E tenta dizer que não, que foi só uns agrados, e que se ela não aceitasse as pessoas que fizeram as doações, né? Eu não estou encontrando outra palavra, que deram os objetos para ela, comida e tudo mais. Se ela não aceitasse, seria uma ofensa, mas ali foi perfeito, porque a crítica que a senhora Norris tentou fazer para a Fanny caiu por terra, porque a Maria que colocou, disse: olha só como você aproveitou o passeio, tanto que está cheia de coisa para levar para casa, e tipo, como se a Maria estivesse dizendo, mas sem se importar com quem está aqui na carruagem, que já era apertada, né? Porque eles não tinham essa necessidade, muito menos a Norris, como mesmo tendo a casa dela, ela com certeza tinha os recursos da mansão para poder, né, comer né, os luxos da mansão. Então não era uma questão assim, olha, ela é uma De pessoa necessidade.
não era isso. Bom, Por exemplo, a Bates, lá em Emma, jamais se submeteria a uma situação como essa. E ela era uma pessoa necessitada. Aham. Quando a gente chegar em Emma, retomaremos essa senhora Bates. Então, ela, sim, a necessitada e que nunca se rebaixou, de fato, para ninguém para conseguir as coisas, enquanto que a senhora Norris, ela tem, de certa maneira, uma posição privilegiada, mas na primeira oportunidade ela se aproveita das pessoas. Sim. E fica muito claro essa cena, né, final aí da carruagem, dela, todo mundo apertado, porque ela não teve condições de recusar um presente que lá na propriedade de Mansfield Peito Park, com certeza tem fazões, tinha ovos de fazões, e não tinha essa necessidade, né? É, O queijo e tudo. Mas como ela era pão dura, como diz a Jane aí, ela teve que aceitar. Aí eu não falei, estou vendo comentário, então não sei, que tá pena. bom. O É, capítulo, podemos ir para o 11? sim. Aí O, o capítulo 11 começa logo com as cartas de Antígona que chegam, né? Todo mundo já isso. começa, a batata tá assando para todo mundo já, porque Eu acho que tem uma indelicadeza muito grande das filhas, né, que não desejam o retorno do pai. Lembra que semana passada eu falei sobre esse longo período de tempo que ele fica fora, que a gente tem que se concentrar muito no tempo que vai passando em relação aos filmes que não apresentam isso muito bem. É como se ele fizesse uma viagem rápida e se uma retornasse, viagem e no livro, magistral fosse rápida para aquela época, né? exatamente. Então, ele indica o retorno para dali a 3 meses, mais ou menos, e a Maria não quer que isso aconteça, porque quanto mais ele demorar, Uhum. também vai demorar o casamento dela acontecer, porque ele exigiu que a presença dele seria necessária para que o casamento acontecesse. E Aí, então ela diz assim, ela até diz, né, que espera que aconteça alguma coisa para que o casamento seja prorrogado ali, né, a data por mais tempo. Eu não sei o uhum. que que ela queria com isso, assim. Claro, ela queria a aventura com o Henry, mas sem abrir mão da segurança que ela teria com o Sr. Rushworth. Ou seja, ela queria tudo, né? Sendo É. que não é assim que o mundo funciona. Aí a Raíssa está perguntando quanto tempo ela fica fora. A Jane já destacou aqui que ele fica mais de um ano fora. E a gente falou, Praticamente 2 anos. a gente, como é que fala? Na semana passada a gente até argumentou que a volta do filho, do Tom Bertram, fica ali no meio termo. Então, entre a Isso, ida deles e a volta do filho, do Tom Bertram, deve ter se passado quase um ano, sei lá, porque isso. tem essa marcação exata. E aí, ao todo, até esse retorno aí, vai dar quase uns 2 anos mesmo. Praticamente 2 anos, porque quando ele vai embora, a Fanny está com 16 anos, e quando ele retorna, ela já tem completado Tá? 18 anos. Boa. Então, são quase 2 anos. Olha aí a sua formação em economia falando alto aí, olha. Bom, tem um retorno aí de conversa entre a Mary Crawford e o Edmund falando sobre ele tentando associá-lo como se fosse um sacrifício, né? Ele se tornar pastor da igreja Sim, anglicana, como se fosse ele ir para um sacrifício, como está lá na Bíblia, ou os heróis pagãos, etc. E ele garante que a ordenação dele é voluntária, ele tem essa aspiração, ele não tem esse interesse de seguir uma carreira militar ou na marinha, por exemplo. E fica essa questão. Eu tenho a impressão que para Mary Crawford é um desnível hierárquico ali na sociedade ela se relacionar ou ela ter a aspiração de se casar com alguém que vai ser um mero pastor. ela meio que está ali tentando fazer o seguinte: ela quer casar com o Edmund, só que ela vai tentar de todas as formas Uhum. convencer a que ele não assuma o presbitério. Mas Isso. aí, tipo, é como se ela pensasse assim: em último caso, vai assim mesmo, mas eu vou tentar de tudo para que ele Tá. seja demovido dessa ideia. Isso. Exatamente. O capítulo vai mais ou menos nesse sentido, Uhum. né? De alfinetar. Ela usa do próprio cunhado, do Sr. Grant, para dizer que tem um momento que ela diz até que a figura do presbítero é um nada,
E aí Aham. o Edmund vai lá argumentar e dizer que não é bem assim. Agora começou, os comentários começaram aqui a Ah, disparar. Então, bom. assim, não faz sentido o tipo de argumento que ela utiliza, inclusive ofendendo o próprio cunhado, e no momento que ela diz que esse tipo de profissão, de exercício com a palavra é um nada, ele vai lá e faz toda uma defesa que ela, em todas as profissões, existem as pessoas competentes, as incompetentes, que não pode dizer que é um nada, pode ter um presbítero que é um nada e outro que exerça perfeitamente a sua função. Então, assim, ela foi tão deselegante ali. Eu Ela não sei fala. como ele não desiste ali. É aquilo que eu Aham. disse para vocês antes. Ele passa muito pano, ele fica tentando contornar os defeitos dela. Incrível Isso. isso. Olha, tem uma fala dela aqui que eu marquei. Sem dúvida, ele é muito sincero, preferindo o Edmund sincero, preferindo uma renda garantida, ao invés de ter que trabalhar para consegui-la. Então, ela faz uma oposição ali entre renda e trabalho, porque a renda de um presbítero ela é relativamente baixa, né? E ele indo para outras profissões, ele ia ter uma renda, um trabalho, um rendimento, um salário muito melhor. E ele associa o pastor, os pastores de modo, ela associa, perdão, os pastores com alguém que está muito relacionado à preguiça, ao amor ao ócio, relaxada, egoísta, porque ela está com uma mentalidade assim, ela só tem esse perfil ali de exemplo. Ela era muito gado, que a galera escreveu aí. Ah, então, aí até a Duda está dizendo, por essas e outras que eu não consigo passar pano para a bananice dele. É, né? Em alguns momentos ele pisa muito na bola. Ele consegue contornar e derrubar o argumento dela, mas o erro dele é ficar tentando justamente querer justificar Sim. o que ela diz. Tanto que Uhum. a Fanny fica super decepcionada, porque ela nota como ela desdenha, e ao Uhum. mesmo tempo ela diz, ah, finalmente ele está enxergando. Aí, de repente, ele muda o assunto, aí começa a elogiar. Então, assim, A ele é gente uma não pessoa indecisa. A gente não pode esquecer que ele está se apaixonando pela Mary Crawford. Ele quer agradar. Ele tenta se manter aos seus princípios, mas ele não dá conta de fazer isso, né? A Milena diz que não entende como ele gosta da Mary. Minha gente, a minha visão desse livro é a seguinte: ele não gosta da Mary. Ele não gosta dela. Ele cria uma ideia, ele Ela cria vai. uma ilusão e ela vai tentando captar essa preferência dele. Como é que ela faz isso? Tentando agradá-lo. Desde da semana passada, quando a gente viu nos primeiros capítulos, toca harpa, tem conhecimento do imundo. Então, assim, ele fica o tempo inteiro vendo que ela não serve para ele, mas ele tenta justificar porque ele vai ter que fazer alguma coisa para, tipo, eu vou assumir um presbitério e preciso arranjar alguém. Então, é essa daí, então eu vou procurar as qualidades dela e me unir a ela, sendo que os Aham. defeitos começam a se sobrepor, né? A Luciana está dizendo, a Mary é dissimulada, ela é dissimulada. Então, assim, na minha visão, não sei se na leitura de vocês, mas o Edmund fica tentando encontrar Uhum. justificativas para o comportamento dela e cria a ideia de que gosta dela, mas na verdade ele não gosta. Na verdade, naquele momento ali, apesar do que está escrito, a gente tem que ler e observar todo o conjunto dos capítulos. Apesar do que está sendo dito, ele não está se encantando por ela, ele está se encantando por uma ideia que ele decide criar sobre ela. E eu acho que Entendeu? Ele não tá gostando de ninguém, nem da Fanny ali. não, acho que ele tá inerte ali ainda tentando se enquadrar numa sociedade e tentando ver quem é possível para fazer ele feliz. A questão Ele é que acha até o ela andar fala dela bonita. Ah, pois ela, é, totalmente apaixonado. Eu acho a que a galera tá literatane-se.
tá comparando o Edmund com Banana, mas, gente, a gente tem que só lembrar de uma coisa. Ele é um rapaz do século XIX real. O Darcy é que destoa muito. Darcy não existe de fato. O Edmund podia existir às pencas, tá, gente? A gente Eu só... acho que o Edmund é o comum. É o Sim, comum, assim, por isso que eu gosto mais do Mister Knightley, porque ele meio que equilibra esses comportamentos. Ele não é o Darcy, mas também não é o Edmund, ele tem mais firmeza. só lembrando que o Darcy, ele foi escrito em uma outra fase da Jane Austen e ela, né, é aquele que a gente chama no popular aqui no Brasil, arrasa corações. O Edmund já Isso. tem o seu lugar ali no panteão da Jane Austen, mas não é, né, ao concurso como o Darcy. O Darcy foi criado, gente, pra gente, sabe, se desesperar Idealizar. ali, sabe? É pra, como é que você diz? Viralizar? Idealizar. Viralizar, eu já fui no viralizar. Porque qualquer coisa que você publica sobre Darcy, independentemente do ator ou da fala, é o Mister Darcy. E não é Ganha mais essa proporção. facilidade toda, tá, gente? Mas vamos voltar aqui Isso, pro Ed. Jane. O Darcy ele foi construído para ser o herói clássico, né, O daquele herói romântico, período e que atravessa as outras fases claro. de romances que surgem no século XIX. E o Edmund sai muito fora da curva, mas o Edmund, como a Adriana colocou, ele é o protótipo do homem comum daquela época. Veja que a Fanny, ela vai muito na concordância da forma como o Edmund se comporta, entendeu? Capítulo 12? Sim, eu só queria falar deixa eu só voltar aqui. Uma coisa um insight que eu tive aqui, que a Jane Austen já começou a ensaiar um personagem mais real com o Edmund, mas lá em Emma ela já desenvolve um equilíbrio ali com o Knightley. Acho que é isso. Acho É. que talvez seria um livro que, Eu né? acho que ela atinge o ápice ali, porque em Exato. Persuasão ela já não tem mais tempo, né, nem saúde para poder fazer uma construção, ainda que o Wentworth seja muito bem quisto pelas pessoas, mas como eu já disse numa live anterior de Persuasão, né, eu acho que ela não tem tempo de construir esse livro. Ele é maravilhoso, mas fica muito pela metade. Em Emma é que ela atinge um ápice. Também acho. Agora, só antes de você para entrar no 12, tem duas falas. Tem a discussão, mó gracinha, a cena romântica do Edmund com a... Discussão não, a conversa, né, do Edmund com a Fanny Price sobre as estrelas, aí denota um conhecimento um pouquinho da Jane Austen sobre isso. E aí a Mrs. Norris tirando a coitada da moça do sonho ali, daquele momento, né? Uau, Imagina. estrelas, primo, que belezura. Aí ela acorda a menina... tipo, falando para ela sair de perto da janela, senão ela ia se resfriar. Podemos ir pro 12 agora, porque a Mr. Norris é só para dar uma desequilibrada aí na Fanny Price. O Tom, ele causa problemas, ele retorna ali, que ele sai de cena por um momento e retorna, mas com aquela cabeça de querer provocar os problemas, de não estar muito em afinidade com a própria família, com o fato do pai estar ausente, ele não está ligando com isso. Isso. Apesar de que ele já tinha prejudicado o próprio irmão, né, em termos da organização da estrutura financeira daquela família. O Henry se ausenta, né, ele faz uma viagem, e aí é que eu... pois é, mas é muito humilhante, né, ver aquelas duas irmãs brigando para saber qual é a favorita, né? De quem ele vai sentir mais falta, com quem ele tem mais afinidade. Nossa, é uma parte do capítulo tão desproporcional. Elas tentam fazer uma autoafirmação, mas nenhuma das duas tem espaço. É um passatempo para ele. E a própria, lá no início, quando chegam os dois, a própria Mary Crawford alertou para a irmã, a senhora Grant, dizendo que o Henry, ele age de maneira não muito correta com as meninas. E ele está fazendo tudo o que ela disse, e ainda assim elas ficam lá. Eu sou a favorita. Ele me deu mais atenção. E, gente, que desproporcional dentro
do capítulo é essa discussão e aquele jeito de criança mimada, né? Ah, eu sou a preferida. É. A Luciana Leônidas está perguntando se é a impressão dela ou o Tom dá um monte de passa fora na Mrs. Norris. Eu acho que a função dele é mostrar Sim, que ele é o mais velho e ele tem poder, né, de chefe da casa. isso. E aí ele dá, realmente, dá uns passa foras nela. Ele Ah, não tem papas na língua, sabe? Assim, não, tipo, ele vê que ela é inconveniente. O problema dele é que ele não tem nenhum compromisso dentro da família, então ele esnoba qualquer um ali, fala do jeito que quer, e aí ele aproveita. A voz que a Fanny não tem, ele tem. Ele é homem, tem todos os privilégios ali daquela sociedade, e é o filho mais velho. Então, assim, a forma como ele discute com a senhora Norris é muito diferente da forma como o Edmund discute com ela. sim, Só que o ele Edmund é mais ponderado, tem uma usa mais posição a inteligência. hierárquica ali. É, eu acho que na hierarquia Isso, ele tá no mesmo nível que a Norris, mas o Tom tá acima porque é o primeiro filho, primogênito. Tem uma fala aí no meio do capítulo 12, a Fanny suspeitando desse interesse por isso. Maria. Se Maria não tivesse comprometido, disse Fanny com bastante cuidado. Eu quase poderia pensar que ela admira muito mais que Júlia, quando eles estavam conversando sobre esse interesse ali da Mary, da Maria, da Júlia, pelo Henry Crawford. Novamente, tem um exemplo aí de cortejo que o Edmund diz o seguinte: o que eu faço pensar assim, Fanny? Eu acredito que isso aconteça quando um homem, antes de decidir por uma moça, seja mais atencioso com a irmã ou com a amiga íntima da mulher com quem ele está gostando. Do que propriamente com ela. Então, é um exemplo aí que a Jane Austen nos traz de que se o rapaz estava interessado, ele tinha que comer pelas beiradas e agradando a amiga, a irmã. Só que o Harry não está fazendo isso para agradar a Maria, né? Assim, conquistando Não, a eu estava irmã. fazendo isso para agradar ele mesmo, né? Exatamente. Ele estava Então, fazendo um jogo duplo aí, de tentar agradar as duas irmãs duplamente. Acho que é isso, né? isso. Então, assim, a Fanny faz esse alerta, e aí o Edmund diz que não vê nenhum problema na conduta das duas, e muito menos da Maria. Ele diz, se ela tem uma pessoa para casar que tem posição social muito superior, por que que ela ia dar atenção a esse senhor Crawford? Ele não acredita nisso, né? É interessante como o Edmund tem total descrença em relação a essa visão da Fanny. Diz que não, ela está vendo coisas demais, e tem a parte que é um pequeno baile. Veja como os bailes surgem de uma maneira muito diferente em Mansfield Park, né, do que em outros livros. É tudo muito mais simples, e a Fanny não consegue se divertir muito, o Tom usa a Fica Fanny ali. para poder se livrar dos outros. Aí é a pegada que a Luciana Leônidas disse que ele dá passa fora, né? A saída dele é tirar a Fanny para dançar, porque quando ele começou a querer falar sobre os negócios na Antígua, a senhora Norris já entra como um bonde atravessando a fala dele para ele não tocar nesses assuntos, possivelmente porque isso vai ser discutido mais à frente, mas possivelmente porque ele ia falar coisas que não deveriam ser ditas, né? E aí ele resolve sair fora. Eu escrevi aqui: Tom escapa do jogo monótono das duas senhoras, jogo de cartas das senhoras, ao convidar a Fanny para dançar. Aí o capítulo se encerra. Eu tô só dando uma agilizada porque falta 20 minutos. Certo. Do capítulo 13 até o 16 vem um outro bloco, né? Aham. Acaba realmente é encerrado qualquer história em relação a Sotterton, até porque a Jane coloca esse capítulo 12 meio como um respiro em relação à história anterior. E agora vem o próximo bloco, que é o surgimento do Sr. Yates, né? E É aí? assim que pronuncia? E aí? Yates. O senhor Yates é uma pessoa, um Computador. bom vivant. Bom, Ele então, olha. está ali também desfrutando da sua posição social, né? Interessante a forma como ele surge, porque ele já vem com a ideia de promover uma peça de teatro, né? É isso, Luciano, é o bloco do teatro. Aham. E ele
está ali lamentando, porque não tem como encenar com as pessoas que ele queria encenar anteriormente, porque acontece uma morte na família, nessa família que iria encenar antes, e no caso, ele não tinha mais a oportunidade de ter essa diversão. E como ele não vai ter mais essa diversão, ele fica ali se lamentando junto ao amigo Tom, até que o Tom tem a ideia brilhante, de querer Brilhante, promover a peça de teatro em caseira. Menlo Park, né? Então, assim, sem o dono Né? da casa estar. Aí Muitas pessoas questionam esse entendimento antes de você avançar. Por que que dá tanto problema? Qual o problema de ter essa peça de teatro? Então, assim, além do texto, né, era de bom, era de boa índole que o dono da casa estivesse presente para dar permissão para que aquilo acontecesse. Porque a peça de teatro, ainda mais ali envolvendo homens e mulheres, é, tinha um contato mais próximo. Então, as meninas eram mais expostas do que o normal. isso. Então, era recomendável que o chefe da família estivesse presente para dizer o que era moralmente possível ou não. Então, esse é o problema. O problema não era a encenação da peça em si, mas o Uhum, desdobramento, o tipo de texto, quem vai participar, né? Se uhum. são pessoas Eu só acho. da família ou estranhos. Só respondendo a Sâmia aí, se encenar a peça era comum, sim, era comum, a Jane Austen fazia isso muito com a família dela, era uma forma de recreação noturna, né? Assim, noturna é 5 horas da tarde depois da janta, né, gente? Sim, Essas questões de declamar poesias ou encenações. Eles começam com o Lovers Waltz, que é Juras de Amor, é uma peça escrita isso. em 1798 pela Elizabeth Ingeborg, que ainda não tinha tradução no Brasil, não sei se tem uma tradução. O que eu acho interessante ao longo desses, eu não vou avançar não, mas para o outro capítulo, no outro capítulo tem mais citação, mas no 13 ainda tem algumas citações, como por exemplo, quando eles discutem, né, que essa não é uma peça apropriada, principalmente porque o senhor, o dono da casa, não está. A É, Luciana faz essa pergunta, né, dizendo, era uma questão de decoro? Sim, porque precisava o chefe da família autorizar, principalmente quando tinham meninas que queriam participar. Então, qual texto era adequado moralmente para aquelas meninas se envolverem? Se fossem só homens ali encenando, não teria tanto problema assim. E ainda era recomendado que dissesse, porque é o chefe da família. Vocês querem realizar uma peça? Então precisa pedir a minha autorização. tem uma Então, questão. assim, a grande discordância aí dentro é por causa disso, né, desse capítulo. Sim, tem uma questão cultural também, que desde a época de Shakespeare as mulheres não eram permitidas a encenação, e até o início da carreira da Fernanda Montenegro, eu vi numa fala dela, que a gente traz isso para o teatro em todo lugar, a palavra atriz, ela era traduzida para outras culturas como prostituta. Então tem essa associação de que a mulher dos palcos, ela era promíscua, porque ela estava se envolvendo com outros sentimentos ou com outras relações muito próximas, foi isso que você falou aí da questão da moral, decoro, né? Que não era permitido para as moças de um filho de barão, né? Elas não podiam ter Exatamente. idade, né? Aí, Comprometer ainda mais solteiras ali, né? Elas eram pretendentes, uma já estava noiva, inclusive, então, assim, era mal visto naquele exato. período. Hoje parece assim, nossa, criaram tanto caso em cima disso, qual o problema delas encenarem ali? Aí, assim, a literatura está dizendo, né? E o Tom não estava nem aí para a reputação das irmãs. Claro, ele não era o pai. Ele não estava nem aí para a reputação da família, contanto que tivesse dinheiro para ele jogar, se divertir, o que era um comportamento bem reprovável também naquela época. Então, assim, o que que acontece? Começa a ter discordâncias entre o Tom e o Edmund em relação a ensinar ou não a peça, e o Edmund é contrário, a princípio, à realização dessa peça. E as meninas meio que
colocam o argumento dele no chão, né? Porque elas querem participar, elas não estão nem aí, tipo, Edmund, você está preocupado, mas nós não estamos. A Jane Austen cita na fala, acho que é da Maria, quando ela fala quantas vezes lamentamos sobre não, do Tom, lamentamos sobre o cadáver de Júlio César, ou citamos ser ou não ser eles a questão, citando Shakespeare, ou então outra peça aí que eu tive que procurar na hora de fazer essa tradução aqui, que é Meu Nome é Norval, que é uma peça teatral chamada Douglas, A Tragedy, do poeta escocês John Home. Então, você vê que interessante essa intertextualidade aí, toda hora a Jane Austen colocando autores e peças e outros livros dentro, né, de Mansfield Park. Muitos, eu nem menciono, porque são vários entre o capítulo 13 e o capítulo 14. 14 Ela... só bolinhas aqui que eu marquei. Isso. Peças, né? No 13 ainda... No 13 ainda, que é mais uma finalização desse embate entre o Tom e o Edmund, o que acontece? Aí é que eu vejo como é que o Edmund, ele se contradiz. Sim, porque ele está muito contra. Aí quando ele percebe que a Mary Crawford achou a ideia excelente, ele vai lá e dá uma suavizada e diz, ela gosta. Então, vamos lá. Vamos né? lá, deixa acontecer. Na verdade, ele fica rezando para que desistam. Eu queria só citar, porque a Jane gosta muito aí, a outras pessoas também, das notas de rodapé no capítulo 14, é a única coisa que eu vou falar para a gente ser econômica. Tem as citações de Hamlet, Macbeth, Otelo, do Shakespeare, mas também tem a escola, os rivais, né? Que é a Rivais ou a Escola de Maledicência do Richard Sheridan. Tem a Roda da Fortuna, que é uma comédia do Richard Cumberland. E o Herdeiro, Herdeiro por Lei, que é do George Coleman. Eu coloquei essa citação, essa nota de rodapé, para situar quem são esses autores aí. Mas uma forma, como a Luciana Leônidas disse aí anteriormente, é uma forma de mostrar a cultura da Jane Austen em relação à literatura, né, de modo geral. Mas aí voltam com a ideia de Lovers' Balls, que é juras de amor, e aí uma eternidade. Isso é no 14 já, né? Isso. O 14 é só briga. 14, resumo do capítulo, briga. Aí eu coloquei aqui uma sequência: briga por cenário, briga para decidir a peça, briga para decidirem os papéis. A decisão dos papéis é patética, porque é nesse aspecto que você vê novamente a Maria e a Júlia dando voltas ali para quem vai pegar o papel mais interessante, e fica tão claro como a Júlia é colocada de lado, né, como ela é preterida, que ela até sai de cena no momento no capítulo, porque ela vê que não vai ficar com um papel mais interessante, que o Henry decide que vai ficar com a Maria. Ora, estava bem na cara que isso ia acontecer, né? Ali já estava prevendo só no momento. Exatamente. Aí decidem por juras de amor, e a Fanny só observando o que está acontecendo ali, e depois ela vai ter a oportunidade de ler, né? Ela se surpreende com essa peça, porque não era apropriada para uma representação caseira, e tem alguém aí, o Literatanice, que dizia a fala, o noivo só preocupado com as 42 falas. As 42 falas, e na cloak, como é que fala? O casaco, não, esqueci a palavra, o traje dele lá todo cheio de... Azul, cetim, a capa... Cloak, Esqueci a cor, mas é um tom de grená. Pronto, é grená, que é um vermelho quase como um vinho. Um vinho, na verdade. Aí você vê a futilidade da pessoa, né? Nossa, eu Total. tenho duas falas. E aí me parece, não sei se você vai pensar da mesma forma, que ele preocupa com a roupa, preocupa com as falas e não preocupa que o outro tá lá pescando a noiva dele, né? Tipo, na cara. Exatamente. E assim, e fica meio que descarado, né? Assim, o comportamento de ambos ali. A Fanny não gosta nem do texto, nem do comportamento das primas, nem do Harry tá fazendo o que ele tá fazendo. Então, assim, gente, como é que pode? Ali na cara dura, e o Edmund meio que, não tá acontecendo nada.
Uhum. Como não? Está muito evidente, né? Então, assim, o capítulo inteirinho, minha gente, é só briga para decidir tudo isso, e no fim das contas a Júlia que se dá mal, porque Uhum. ela é deixada de lado. E, Esse é o resumo do capítulo. uhum. Aí podemos ir para o 15 por causa da nossa. Sim, pode Capítulo ir, porque o 15. capítulo, É, o 14 é só discussões muito frívolas. e tem o senhor Rochord ainda falando, né, da roupa, e volta um questionamento sobre os vestuários, o que eles vão vestir. Mas eu acho que esse capítulo já começa com uma fala, uma preocupação do Edmund a respeito dos papéis femininos, como é que eles fizeram essa distribuição, como que vai ficar. Aí voltando novamente à questão recorrente aí, né, a da fala do Edmund, que é por isso que eu acho que o pessoal acha que ele é chato, porque não entende esse posicionamento dele contra a peça, né? Porque ele fica muito preocupado porque a irmã noiva, ela não era garantia que ela estando noiva, ela já era livre. Pelo contrário, ela estava comprometida com o Hershford, que não tinha noção de nada, né? O decoro ali, a chamada de atenção para o decoro é sempre do Edmund. Talvez por isso é que ele seja considerado aí, como as pessoas colocaram, banana. Mas eu não acho que é a posição dele para poder manter firme, porque ele sabendo quem era o Tom, o irmão dele, ele tinha que ser ali a voz da razão naquela casa. E ele O estava problema é sendo. o que ele, o problema é o que ele faz depois, né? Aí, assim, antes de chegar nesse depois do Edmund, que a forma como ele age depois, é, é a humilhação que a Fanny sofre. Ela fica quieta no capítulo 13 e 14, observando o pessoal planejar tudo. Aí, quando tá faltando alguém, eles querem obrigar a Fanny a participar, sendo que ela já estava, assim, meio que deixada de lado em todas as situações. De repente, ah, não, nós precisamos de você. E quando ela se recusa a participar, o Tom vai para cima, A né? senhora E a Norris. senhora Norris, o que ela faz ali, o que ela diz ali, eu fico assim, sabe, incrível com a capacidade das pessoas nesse capítulo, porque ela diz assim: não vou mais forçá-la a responder a senhora Norris com rispidez, mas a considerarei uma menina muito teimosa e ingrata se não quiser fazer o que a tia e os primos desejam. Muito ingrata, na verdade, considerando-se quem e o que é nesta família. Quem e o que é nessa família. Novamente, colocando ela lá no chão, novamente, né? É muito absurdo isso. A menina é deixada de lado em 2 capítulos, vocês podem perceber, ela praticamente desaparece no 13 e 14. E quando chega no 15, ela é necessária para tampar um buraco aí, porque eles não conseguem resolver. Gente, aqui, assim, Luciana, quem tem uma tia Norris não precisa De de inimigo, não. nenhum inimigo, não, entendeu? Assim, é ridículo o que acontece nesse capítulo. Aí é que vem o porquê as pessoas dizem que o Edmund é um banana, porque Uhum. na sequência ele vai pedir um conselho à Fanny, né? Pra Fanny, coitada. Mas antes disso, tem a Mary Crawford dizendo. Ah, é, defendendo a Fanny, é verdade. Não, mas tem a questão dela perguntar por qual dos cavaleiros terei o prazer de me apaixonar. Aí ela já solta essa fala do tipo, quem vai ficar com Mary Crawford com o troféu da região, né? Não a Mary Crawford, mas a personagem Amélia. Aí Aham. tem essa questão que você falou aí, ela tenta confortar a Fanny Price, mas lá no É, final, gente, que teatro dela, viu? Ali, ela meio lá, que se choca com a humilhação e vai meio que tentar defender. Aí é que o Edmundo fica falseando. encantado. Nossa, ela defendeu a Fanny. Então, assim, quem faz uma coisa dessas merece o meu apreço. Exato. E eu acho que aí a gente está atento pro narrador quando ele diz que a Fanny não gostava de Miss Crawford, mas sentiu-se agradecida. Mesmo assim, não convence, sabe? Ela ajudou, ela teve pena, mas não convenceu ele, não. Agora, Foi uma estratégia, gente. Estratégia. É, Camila tá colocando isso. Foi uma falsidade. É óbvio. A Fanny, ela é muito educada. No início, alguém mencionou que a Fanny não gostava da Mary Crawford, e aqui isso é ressaltado, só que uhum, eu entendo assim, eu nem comparei as outras traduções. Não é nem o não gostar.
Eu acho que a conduta dela desagrada a Fanny, mas não é aquela eu não gosto dela pura e simplesmente. E Claro. ela jamais faria mal, mas ao contrário acontece. A Mary Crawford não gosta da Fanny e tenta cavar ali várias possibilidades de armadilhas para que a Fanny caia. E essa Uhum. defesa, essa falsa defesa, diminui aquela sensação de desconforto que a Fanny sente em relação a Mary, e aí o Edmund fica embananado Uhum. pela Mary Crawford. Esse capítulo termina com a lembrança do Charles Maddox, que poderia ser o rapaz escolhido para representar o papel que ainda não tinha sido, né? Ninguém tinha se oferecido para Uma pessoa que não representar. é da família. E aí ia expandir a peça para os vizinhos, e que era algo que também já era censurado pelo Edmund. Mas eu tenho que dizer que a gente tem que ir para o capítulo 16, que começa com aquele sofrimento da Fanny Price. E ela É, até coitada. adoeceu, né? Antes de. Adoeceu, eu acho que é uma questão que a Jane Austen fala que ela adoeceu, mas é uma questão que ela ficou ansiosa, ela ficou ali, sabe? Ela fica ali retraída no chão, humilhada, destruída, porque não tem muito o que fazer, gente. Assim, a tia diz o que ela representa ali para aquela família. Uhum, Assim, de forma velada, isso já é demonstrado, mas ela uhum. teve que dizer em alto bom som, né, que é para ficar bem demarcado esse papel. Isso. Ah, aí é que vem a pá de cal na situação, que é o Edmund, ao ver a presença desse Charles Maddox se aproximar, de conversar com a Fanny e dizer: eu estou a fim de assumir esse papel para que esse estranho não venha para encenar em nossa família. Gente, ele passou capítulos dizendo ser contra. Recusando. E aí, Mas só porque a Mary é a pessoa que consolou a Fanny, defendeu a Fanny, aí ele vai lá e dá um descontinho e diz: Fanny, eu vou fazer esse papel porque eu tenho que preservar a conduta da senhorita Crawford, né? Porque o Maddox ia atuar com a senhorita Crawford, e aí ele diz que vai assumir o papel para defender a senhorita Crawford. E quem defende a Fanny? Mas, exatamente. gente, como é que pode? É Lívia, inacreditável. só para acelerar um pouquinho, tem a questão da cena, né, do cômodo, que é o cômodo de reflexão, cheio de plantas, de livros, escrivaninha. Ela faz a Fanny refletir sobre como a sua tia tinha defendido ela lá na infância, como a Mr. Lee, que é a preceptora, né, estimular ela a ser mais agradável com os outros, e principalmente na minha tradução, né, tem essa fala: tinha o Edmund, o herói e amigo. E aí a gente vê esse lugar aí como conforto. Ninguém queria mais esse quarto. 2 minutos para você encerrar o capítulo. O fim do capítulo é muito interessante, porque vai corroborar com o que eu tinha dito antes. Por que que ele joga pá de cal? Ele diz assim, a Fanny, ao refletir, quando ele avisa que vai assumir o papel, ela diz assim: seria possível Edmund ser tão incoerente? Será que não enganava a si mesmo? Olha as perguntas que a Fanny faz. Não cometia um erro? Ai, tudo por culpa de Mary Crawford. Então, assim, tem o que dizer mais. Tá. Ele desconstrói tudo, todo o pensamento que a Fanny sustentou e o apoiou, foi a única que apoiou, foi a única que viu a situação, o caldo entornar e a família ser exposta. E, de repente, por uma questão de querer agradar, como eu disse, ele não gosta da Mary Crawford, ele gosta da figura que ele está construindo a respeito dela. Da ilusão. É a Bom, ilusão. eu vou dizer para vocês aí, para quem gosta, a Jane e as outras meninas que comentaram, eu vou deixar no blog as referências dos autores, que são muitos para poder fazer nesse São capítulo. muitos. Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês mais uma semana. Também. Semana que vem nós teremos Voltamos para voltamos para a quarta-feira. quarta. E eu queria pedir licença a todo mundo para que vocês se juntassem a mim nesse parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito Viva a Lilian! obrigada. Muito Foi o obrigada. aniversário da Lilian e não podia deixar de passar sem
registro. Muito obrigada, Lívia, pela sua amizade e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Eu recebi muitas mensagens e agradeço todas elas. Não vou citar nomes, que foram muitas mensagens em inbox e estou muito contente com isso. Por isso que não teve live ontem, gente, mas semana que vem será na quarta-feira, 8 da noite, certo? Muito Isso, obrigada pela presença de todos vocês. E semana que vem a peça de teatro vai colocar mais lenha nessa fogueira aí. exatamente. Fomos. Tchau, tchau. Tchau.